Você quer aprender sobre o uso dos porquês? Então, vem comigo nesta aula que eu irei te ajudar. Acompanhe! Portanto, nós iremos aprender sobre a diferença e as funções do porquê separado sem acento e também do porquê junto sem acento. Usa-se porquê separado sem acento nas interrogações, perguntas e porquê junto sem acento nas respostas. Logo, quando nós formos utilizar o porquê separado sem acento em uma frase, ele nos trará a ideia de uma pergunta, interrogação. Esta pergunta, uma observação, pode ser direta quando na frase ela é terminada ao seu final temos um sinal de interrogação indicando uma pergunta, ou também pode ser uma pergunta interrogação indireta, quando nós temos apenas um ponto final, porém temos uma palavra como, por exemplo, o porquê separado sem acento ou outras expressões indicando esta pergunta. E o nosso porquê junto sem acento, ele indicará o motivo, a razão a qual algo aconteceu. Nas nossas respostas, uma observação é que o porquê separado sem acento, ele pode ser substituído para nós identificarmos se ele está sendo usado corretamente. Usa-se porquê separado sem acento quando pode ser substituído pelas expressões por qual razão ou também pela qual ou, no seu plural, pelas quais. Sempre quando nós podemos substituir o nosso porquê, somente o porquê separado sem acento, por essas expressões, ele está sendo usado corretamente. Portanto, como nós aprendemos e observamos que o nosso porquê separado sem acento é usado nas perguntas e o porquê junto sem acento nas respostas, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor o uso dos porquês. Vem comigo! Complete as frases usando porquê separado sem acento ou porquê junto sem acento. Letra A. Por que você não leva o cachorro ao veterinário? Nesta frase, nós iremos utilizar o porquê separado sem acento, pois esta frase é uma frase interrogativa, uma pergunta, e também aqui nós poderíamos substituir o nosso porquê separado sem acento pela expressão por qual motivo. Por exemplo, por qual motivo você não leva o cachorro ao veterinário? Como podemos observar, esta expressão pode substituí-lo, o nosso porquê separado sem acento, nesta frase. Portanto, nós iremos utilizá-lo corretamente. Então, na nossa letra A, utilizamos o porquê separado sem acento. Letra B. Eu não vou chegar mais cedo porque tenho de estudar. Nesta frase, iremos utilizar o nosso porquê junto sem acento, pois, nesta oração, este porquê indica motivo, razão pelo qual não irei chegar cedo. Então, na nossa letra B, utilizamos o porquê junto sem acento, relembrando, pois nesta frase o nosso porquê indica um motivo, uma razão, e não uma frase interrogativa ou uma pergunta. Letra C. Gostaria de saber por que ele nunca ouve os meus conselhos. Nesta frase, iremos utilizar o nosso porquê separado sem acento. Porém, muita atenção! Nesta frase, como podemos perceber, não temos um ponto de interrogação. Portanto, poderíamos deduzir que não é uma pergunta. Entretanto, se nós observarmos, nesta frase temos uma interrogação implícita, uma dúvida apresentada. Por isso, dizemos que esta oração da nossa letra C é uma frase interrogativa ou uma pergunta indireta, pois ela indica uma dúvida, indica uma interrogação, porém ela não apresenta um ponto de interrogação
ao seu final. Por isso, na letra C, iremos utilizar o nosso porquê separado sem acento. E uma observação que na nossa letra C poderíamos substituí-lo pela expressão gostaria de saber por qual razão ou por qual motivo ele nunca ouve os meus conselhos. Se nós observarmos, quando substituímos este porquê por esta expressão, por qual razão ou por qual motivo, esta frase não perde o seu sentido. Continua sendo uma pergunta, uma frase interrogativa e indireta, que não possui um ponto de interrogação. E, por fim, a nossa frase da letra D. Esta é a causa porque lutarei para sempre. Nesta frase, iremos utilizar novamente o nosso porquê separado sem acento. Uma observação que nesta frase também podemos substituí-lo por uma expressão, a expressão pela qual, no nosso feminino. Esta é a causa pela qual lutarei para sempre. Como observamos, ele pode ser substituído por esta expressão e, portanto, iremos utilizá-lo corretamente nesta frase, indicando também, novamente, uma frase interrogativa indireta ou uma pergunta indireta. Logo, na nossa letra D, utilizamos o porquê separado sem acento. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 3 sobre ortografia, falando especificamente sobre o uso dos porquês. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Ah, e atenção! Não percam os próximos vídeos que teremos aulas de matemática. Fiquem atentos! Até os próximos vídeos!